YouTube, aí a gente começa, a gente tem uns minutinhos aí de delay. Legal. Aí a gente pode se apresentar, falar do tema, porque às vezes eu esqueço disso, porque isso fica gravado lá, né? Agora estamos ao vivo. Que bom falar sobre um tema tão maravilhoso como a neurociência, com parceiros tão competentes. Vamos começar no Instagram, não? Vamos fazer essa experiência? Vamos. Então, vou começar lá no Instagram. Agora a gente está ao vivo também pelo Instagram. Olha só. E aí vamos convidar... Boa noite. Quem que a gente pode convidar aqui? Tudo ao vivo, Tuti. Vamos convidar você, Tuti. Vamos ver se você recebe o convite aqui. Ó, a Luciana também já está lá, acenando lá, empoderamento profissional. Você recebeu meu convite ou não? Ainda não. Não? Eu tenho que estar no seu... Peraí, deixa eu achar aqui você. Já mandei meu pedido para você. Sim, agora sim. Vamos lá. Oi! Agora estamos duplos aqui. Renise. Cadê a Renise aqui? A gente está fazendo. Eu já solicitei. Você solicitou? Solicitei. Cadê? Vamos ver aqui. Ó, o Gabriel. Não, Gabriel. Peraí, aqui. Não está aparecendo a sua solicitação. Então, se você quiser mandar convite... Só falta acontecer aquele... A gente faz os testes ao vivo. Mandei um convite aí para você, vamos ver. O pessoal já está chegando, boa noite para quem está chegando. Todo mundo chegando. Vamos escrever aqui, boa noite, povo. Gabriel estava na minha aula agora, já está aqui. Ó. A gente estava conversando em particular, o Gabriel é um grande aluno lá de publicidade e propaganda da Unisanta. Vocês me ouvem bem, não? Muito bem. Por que a Renise não está entrando aqui no Instagram, hein? O que está faltando, Rê? Não está aparecendo. Mandei o convite. O meu Instagram está atualizado, agora não pode colocar culpa no Instagram. Por que será? Pessoal, quem for chegando vai colocando aí o nome. Eu te solicitei de novo, ele falou, envie uma solicitação para participar, e eu enviei. Aceitou. Então, coloca o nome e a cidade de onde está falando. Está falando que não pode participar. Agora entrou! Entrei. Que maravilha! Agora sim. Vocês podem assistir pelo Instagram, pelo YouTube, tudo ao vivo. Nós estamos aqui, não é uma live gravada, nós estamos aqui e o pessoal já mandando um monte de boa noites aqui no YouTube, muito bacana. Um grande prazer aqui, obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Eu acho que nesse momento a gente não pode enrolar mais, então, né? Porque a gente já... Todo mundo está vendo que a gente aprende ao vivo aqui fazer as coisas. Tuti, na semana passada, a gente fez uma live que você pilotou, né? Foi sobre inteligência espiritual. E hoje eu tenho uma... Retrasada, né? Na passada foi o coach. Desculpe, o coach. Mas por que eu estou lembrando da live do Tuti? Porque eu cheguei e falei assim, olha, agora é contigo. Lembra? Joguei a bola para você. E hoje a gente está fazendo na minha casa, né? Sou anfitrião aqui. Ou seja, hoje a bola é comigo. Então, eu vou fazer a abertura aqui das pessoas. Muito obrigado pela audiência, principalmente para você que tirou um tempinho, né, numa segunda-feira, 8h30. Um agradecimento especial ao Gabriel. Gabriel, que é um aluno incrível lá de publicidade e propaganda da Unisanta, um grande publicitário, futuro publicitário, já participa lá com a Lab.
E hoje é uma rasgação de seda o Gabriel, por quê? Porque às vezes o Gabriel, ele fica assim, mas poxa, o pessoal não sei se reconhece meu talento. Gabriel, o pessoal reconhece o talento. Você é ótimo, fica tranquilo que essa ansiedade, né, desse momento da nossa vida é muito comum, né? Isso aconteceu. Os outros dois aqui, você não imagina eu, o Tuti e a Renise torcendo aqui para sempre dar tudo certo e a gente sempre numa ansiedade antes de todas as lives. Faz parte, né? É normal isso acontecer, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do conhecimento da neurociência e é um tema que é incrível. Nós três somos apaixonados por neurociência, cada um pesquisa um pouquinho a sua área. Particularmente, eu sou suspeito de falar sobre neurociência, porque hoje nós temos aqui uma quase pós-graduada em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, que está terminando, escrevendo a sua dissertação, seu artigo final, né? Então, já considero pós-graduada, Renise. Dia 23 termina, é o último dia de... Então dá para falar que já é pós-graduada, né? E, assim, a gente tem pós-graduações, mestrados, um monte de especializações que a gente vai fazendo ao longo do tempo, tudo com uma finalidade, conhecer um pouquinho mais profundamente a mente humana e particularmente o cérebro humano. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema incrível que é a neurociência e como que ela pode transformar, como que ela pode potencializar as capacidades humanas. E aí, assim, todo mundo tem que ser neurocientista? Claro que não. Mas se todo mundo der uma pinceladinha, mesmo que seja, né, um pouquinho, pouca coisa, tenho certeza que as coisas mudam bastante, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje eu dou as boas-vindas porque eu estou como anfitrião aqui, Renise Gomes, pós-graduada em neurociência agora. Já vamos adivinhar. Tuti, o cara, né? Eu falo que o Tuti é escritor, palestrante, coach, um monte de coisas, né? Mas uma coisa que o Tuti definiu outro dia, eu achei bacana a definição dele e que eu particularmente me encaixo também. Nós não somos neurocientistas, neuropsicólogos ou psicólogos, né, positivos, tal. Nós somos apaixonados por desenvolvimento humano. Exatamente. A gente gosta de pesquisar, de conhecer detalhes, tal, para poder levar um conhecimento mais bacana para as pessoas e fazer isso de uma forma que a gente possa acolher com mais qualidade as pessoas que passam por nossa vida, sejam essas pessoas na vida pessoal, né? Ontem foi o Dia dos Pais, foi incrível, né? Porque é uma experiência para a gente passar com a família, tal. Então, um final de semana especial, como o Dia das Mães também, não é? Mas particularmente nós estudamos para poder entender melhor as pessoas. E aí eu queria começar... É a nossa missão de vida, além de tudo, né, Ari? O que você falou, a nossa missão de vida é essa de desenvolver o potencial humano. É para isso que a gente vive, estuda, se dedica, a gente é apaixonado por isso que a gente faz, é um privilégio. Ari, e aí eu ia começar justamente contigo, Rê, justamente por ser, né, essa coisa de a gente potencializar, né, as capacidades das pessoas, as competências das pessoas. Dá para melhorar? Sempre, sempre. É para isso que a gente se prepara para apoiar a melhora do outro, né? E cada um precisa se dedicar a isso, né? A gente veio para esse desenvolvimento crescente, contínuo, né? Uma coisa que, na verdade, não tem fim, a gente vai estar sempre assim. O Ari, eu vou me permitir fazer um pedido da nossa assessora, a Luciana, né? Então, gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Ari Brito, César Tucci e Coach Renise Gomes. E no Instagram, a gente só está faltando você. Para nossa alegria, né? Por favor, entre lá no Instagram, Empoderamento Profissional 3.0, ok? Olha, é uma vendedora essa Renise. 31 anos trabalhando na Caixa Federal, gerente, 20 anos, não tem como. No fundo, a gente cada vez conhece mais as pessoas e fica pensando,
quanto mais a gente conhece, mais a gente se surpreende com as pessoas, porque eu não conhecia esse lado vendedor da Renise, Tuti, e assim, sempre aquele jeito meigo, né, cuidando das pessoas, acolhendo as pessoas, aí de repente a gente foi gravar um vídeo outro dia pro curso, aí ela terminou o vídeo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, onde que eu assino? Onde que eu assino? Incrível, incrível. Mas legal, Tuti, Diga lá. a Renise já fez o merchandising para a gente fazer as inscrições, tá? O pessoal seguir a gente nos canais, em todos os nossos meios de comunicação. A cada semana a gente reveza e a gente tem ficado muito junto ultimamente, né? Realizando lives, gravando vídeos. Final de semana agora a gente na Santa Cília TV passamos pelo Pessoas de Valor, foi extremamente elogiado Foi o muito programa. bacana. A gente tem uma sinergia justamente porque tem essa coisa comum que a gente realmente tem um cuidado, principalmente com a mente humana. A importância de se conhecer a neurociência, a gente começar por aí, né? Os três poderem falar um pouquinho a importância de se conhecer um pouco, principalmente a parte fisiológica do cérebro humano, para a gente realmente falar desse empoderamento da mente humana. Muito bom. Bom, antes de mais nada, boa noite para todos que estão aí. Já vi alguns nomes conhecidos, como a Ivani, a Lúcia, a Matos Paranhos, a Lúcia Caetano e tantos outros. Não vai dar para citar todo mundo, porque os nomes vão girando. Os Tutis aí, os familiares apoiando. Meu nome é César Tucci, eu sou especialista em desenvolvimento humano. Estou aqui com o professor e neurocientista Ari Brito e com a Master Coach e mentora de líderes Renise Gomes, psicóloga e tudo mais. E eu queria já começar, Ari, você é o anfitrião, e antes de falar, então é contigo, Ari, vai que é sua, a gente já podia começar com uma provocação, porque assim, eu trabalho muito, um dos meus projetos do coração é com os pais e os alunos e os professores, chama Educar para a Vida Plena. E a gente conversa muito sobre essa questão da importância do conhecimento, ainda que básico, da neurociência, de como funciona o cérebro, de como ele se constrói, né, através do tempo, a neuroplasticidade. Então, eu jogaria para você essa provocação, essa pergunta, se é isso mesmo, nós pais, nós sociedade, estamos ajudando a formar o cérebro das nossas crianças? Se sim, o que a gente pode fazer para fazer esse trabalho bem feito e que consequências pode ter um trabalho mal feito, digamos assim, nesse sentido? Será que a gente poderia ir por aí já falando de desenvolvimento humano, que é a nossa paixão mesmo? Obrigado pela pergunta, né? Assim, acho que, claro, eu sei que a pergunta é retórica, porque nós três estudamos, nos debruçamos muito sobre isso, mas eu gosto muito de citar um amigo também, né, que é o Flávio Maneira, lá do Brain Talks, até fazer um merchandise também para o Flávio, né, para quem estiver assistindo aqui, dia 2 de setembro vai ser realizado o Brain Talks, eu já tive a oportunidade de participar, é incrível, né, só grandes nomes, né, da neurociência, ele reúne em São Paulo, é um evento que é nacional, né, então um dos principais eventos de neurociência. E aí, por que eu estou citando o Flávio? Porque o Flávio gosta muito de falar, e eu corroboro, que o cérebro aprende por experiências. Então, assim, quando a gente fala como educador, e nós três também somos educadores, a gente fica muito na ideia de que a gente vai passar uma informação para outra pessoa e aquela informação, por si só, vai cristalizar na mente humana e vai se transformar em conhecimento e em sabedoria, por exemplo, como se fosse um caminho hierárquico, né, para aprendizagem. E, na verdade, no fundo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre informação vai se transformar em conhecimento. E nós três sabemos muito bem disso, né? A gente dá muito treinamento, né? E aí é justamente essa a diferença entre um professor e um educador. Então, quando a gente é professor, a gente tem aquela preocupação de passar um conhecimento, né? A gente coloca, assim, às vezes até pejorativamente, um conteudista. Só que hoje a gente já sabe, e até tem muitos exames, né, de ressonância magnética funcional, principalmente, que deu um outro patamar para a neurociência, porque antigamente a neurociência era muito de apalpar também, né, de teste, achar que é, achar que não é. E conforme você tem exames de imagem e você começa a estudar áreas específicas, e aí particularmente a área de atenção, a gente sabe que existe um tempo de atenção sobre uma informação que você está buscando. Então, por exemplo, se você estiver lendo um livro e ficar lendo o livro por muito tempo, a possibilidade de você
daquela viajada é muito grande, né? Você se perder, aí chega uma hora que você fala, é que nem maratona de seriado, as pessoas começam a assistir, daqui a pouco, nossa, mas o que aconteceu? Não, tinha lá no episódio tal situação. Por quê? Porque você pega a linha mestra do livro ou do seriado e acompanha, mas você não vai entrando nos detalhes. Por quê? Porque a informação não é conhecimento. E como que a informação transforma, né, ou se transforma em conhecimento? Através de um processo que a gente chama de educação, onde uma pessoa que tem a informação vai passar essa informação através de experiências. E aí, então, o professor deixa de ser simplesmente um exibidor de conteúdo para ser também um facilitador, porque aí, nesse momento, ele vira o educador. Então, hoje a gente sabe que um professor, que é um bom professor, ele também é um facilitador, ou seja, ele entrega um conteúdo, mas junto com uma certa experiência. E o que é experiência para o cérebro? Aí vamos lá para a neurociência, vamos começar a se aprofundar um pouquinho nesse campo, vocês me permitem, depois vocês vão interagindo também, mas é que a pergunta não é tão simples como você sabe. Vai fundo. Mas a verdade é que quando você fala em experiência, você está falando no sistema límbico. Então, assim, toda experiência gera algum tipo de reação emocional, seja positiva ou negativa. Então, quando eu tenho uma informação e eu analiso aquela informação, eu estou na área, né, do córtex, neocórtex. Na hora que eu experiencio aquela informação, eu trabalho alguma emoção. Então, veja a diferença de professor para educador. O professor, ele ensina e passa informação e conhece muitas vezes muita coisa, a gente sempre fala isso, né? Poxa, tem professor que sabe muito, só que ele não tem uma boa didática. O que é a didática? Não é simplesmente uma oratória, né? A gente dá curso de oratória, fala, o cara tem que ter uma boa comunicação, uma boa oratória. Ele precisa passar emoção e, mais do que isso, ele precisa tocar o interlocutor. Ele precisa causar uma reação emocional, porque nesse momento ele liga áreas do hipocampo que não são ligadas quando o sistema límbico não está ativado. Ou seja, para fechar, senão eu não paro de falar, você sabe. Mas, basicamente, a gente tem que oferecer experiências desde as primeiras idades. Então, desde que o bebezinho experimenta o acolhimento do colo e do alimento da amamentação, e quando ele não tem essa experiência, ou seja, a ausência dessa experiência, ele vai ter outros tipos de questões a resolver lá na frente, ou seja, o ter ou não ter experiências o tempo inteiro vão construindo essa criança que depois vai virando um adolescente e virando um adulto, e aí depois vai virar um adulto maduro. Ou seja, nós somos feitos, e por isso que eu trouxe o Flávio Maneira, porque para mim é perfeita essa definição, para mim nós somos um conjunto de experiências e de não experiências, mas que essas ausências de experiências também constroem a nossa personalidade e que elas estão ricas de reações emocionais o tempo inteiro. Por isso que eu gosto tanto da hipnoterapia, né? Por isso que eu gosto tanto de regressão, né? As técnicas que vocês sabem que eu trabalho em treinamento, não em sala de aula, mas em treinamentos. Por quê? Porque a gente vai rever essas reações emocionais nos momentos que elas aconteceram para ressignificar o que naquele momento da infância ou da adolescência geraram alguns tipos de traumas. Tá respondido, Tuti? A Renise tá assim, ó. Nós três juntos não tem jeito. A Renise gente tem está que se coçando para falar. Vamos lá, Rê. É que assim, ó, é maravilhosa a sua explicação. Eu só quero... A gente tem gente que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir depois gravado. Alguns conhecem bastante de neurociência, outros conhecem um pouco e alguns não conhecem, né? Então, a explicação do Ari foi maravilhosa. Eu só queria fazer uma fala sobre o cérebro, né? Para aquele que está começando, o cérebro é assim, ele é o sistema mais complexo que tem no universo. Então, a gente vai ter 86 bilhões de neurônios, cada um vai fazer 10 mil sinapses. Sinapse é quando ele vai se encontrar, né? O axônio ali... A comunicação entre um neurônio e outro. A comunicação entre um neurônio e o outro. Então, vai dar mais de 1 trilhão de sinapses. E é aí que a coisa acontece. É aí que você vê que realmente tem atividade cerebral, né? Quando você faz um exame, tudo é exatamente pela sinapse.
E aí o cérebro vai se auto-organizar, né? E ele tem, depois a gente vai até falar um pouquinho disso, ele tem um consumo muito grande de energia, porque o nosso cérebro, proporcionalmente aos outros mamíferos, ele é 7,5 vezes maior do que seria esperado para um mamífero do tamanho dele, exatamente por causa da córtex, que o Ari também explicou. Que é o né? que nos diferencia, por exemplo, dos outros mamíferos, né? Por exemplo. Exatamente. Só nós temos córtex, só nós temos esse raciocínio, né? Ou seja, para ser menos didático, Tuti, e fazer um gancho com a explicação da Renise, nós somos cabeçudos, por isso nós somos humanos, né? Exato, Nosso cabeção, exatamente. né? Porque se a gente não tivesse a parte, principalmente a área mais nova, né? Que tem a ver que é uma característica dos seres humanos, a gente provavelmente viveria, né, da forma reptiliana, ou seja, a gente seríamos animais e a gente não ia ter esse processamento que a gente tem. Muitas vezes nos atrapalha, claro, né, porque afinal também é aquela coisa, somos humanos, então a gente pensa, logo existe, né, como pensamento cartesiano, e como diz um amigo meu, como a gente pensa, a gente também se preocupa. Vamos falar um pouquinho desse cérebro trino, só assim, a coisa bem didática para que não tenha dúvida, né? Acho que a gente, Tuti quer falar, Não, pode falar você, vamos lá. Então, a gente tem, o Ari gosta muito de falar essa parte, né? O nosso cérebro, ele vai ter aquele que vai na base do instinto, né? O que vai estar mais aqui na nuca, né? Então, eu vou reagir rapidamente, eu vou no automático, eu não vou pensar, né? Acima dele é que a gente vai ter o límbico, que o Ari também citou, onde vão estar as emoções, que é próprio dos mamíferos. E por cima a córtex cerebral, que é exclusivo dos seres humanos, de onde vem o raciocínio, principalmente aqui na parte pré-frontal, né? Onde uma série de coisas. Então, só para a gente ter essa ideia que, assim, a córtex cerebral é que vai dar para a gente essa flexibilidade de comportamento, né? E a gente vai, através dos estímulos elétricos, liberando hormônios, neurotransmissores, tudo vai acontecendo, formando essa grande rede neural. E muito assim também, né, que você falou essa área superior, né, também a área superior, né, a área da mente humana, que é justamente também para a gente poder dar significado para as nossas emoções, quer dizer, como eu estava explicando aquela questão mais cronológica, né, da infância e tal, no fundo, tudo que a gente vai experimentando, a gente vai sentindo, mas aí a área humana, né, quer dizer, a nossa área de processamento, vai trazendo aquilo e falando, isso eu quero, aquilo eu não quero, e aí então memória de curto, médio e longo prazo vai construindo através dessa união das três partes, através do hipocampo e tal. Então, quando você pensa no trabalho que o cérebro tem para você chegar para uma pessoa e falar seu bobo, seu idiota, ou gratidão, é milhões e milhões de sinapses, como a Rê falou, para você simplesmente chegar e falar assim, não vou falar nada hoje, vamos dormir sem se falar. Ô, Ari e Renise, vocês acabaram me provocando me trazendo a lembrança de uma outra questão que também está ligada àquela nossa conversa com os pais. Assim, esse é um dos momentos que eu mais gosto, sabe? Porque quando você demonstra para os pais a importância, a responsabilidade, que não é só a roupinha que você compra, o bercinho, o melhor leite em pó que você põe na mamadeira, não. Como você mesmo disse, toda a experiência que você oferece e que você não oferece, você está ajudando a formar a rede neural dos seus filhos. E isso que a Renise acabou de falar, do cérebro trino, né, que foi através da evolução dos seres vivos. Formou a primeira camada, a segunda, a terceira que nós temos, que é o neocórtex. Isso se repete também no desenvolvimento do indivíduo, o indivíduo uno, né? Quando a gente nasce, lá está ainda lá como feto, forma a primeira camada, depois a segunda. E o neocórtex, que é o responsável pelo pensamento mais elaborado, tal, ele demora mais para se formar, não é, Ari? Então, assim, às vezes a gente explica para os pais, olha, e é até engraçado, porque esse é um momento que os pais falam assim, então ainda tem uma esperança. Que a gente fala assim, ó, o cérebro do seu filho ainda não está pronto.
Em muitos momentos, você vai ter que emprestar o seu neocórtex para ele, ou seja, você vai sentar com ele, ajudar ele a pensar. A ajudar, não é pensar por ele, senão ele não vai aprender. Mas, né, isso procede? Uma curiosidade que eu tenho, Ari, agora sincera, e aí não é retórica, porque Antes não era sincero, então era só para me Não, complicar, tá porque você vendo? falou que era Você se retórica. entregou, ele se entregou, gente. É sincero o que eu quero dizer, eu não sei mesmo. Alguns autores divergem em relação a em que momento o cérebro está pronto, digamos assim, o neocórtex, né? 20, De a 20 a gente achava... 25 anos, né? Então, Ele vai ser desenvolvido de baixo para cima, né? Eu sempre penso isso com os meus... Eu tenho filhos gêmeos de 13 anos, né? Então eu brinco com eles. É por isso que eles não têm o adolescente e o jovem, né? Ele não tem noção de risco, né? exatamente. Essa parte ainda não está desenvolvida, né? Então, é por isso que a gente não pode cobrar essa E maturidade, ao mesmo tempo que as eles não coisas. têm noção de risco, eles estão com aquela explosão de hormônios e o corpo pede aventura, pede novidade, pede risco e não tem cérebro suficiente, digamos assim, para elaborar tudo isso. E aí, como que a gente faz, Ari? Você ainda tem a filha pequena, está sossegado. E aí? No fundo, a gente tem que pensar também como um organismo integral, porque muitas vezes existe muito, até conforme a neurociência foi evoluindo, né, a gente foi esquecendo que tem outras áreas que também já são muito evoluídas, né? Talvez o cérebro seja do corpo humano a última, né, instância, assim, que está chegando agora, né, num conhecimento maior, vamos chamar assim. Mas, por exemplo, você fala a questão hormonal. Eu gosto muito de falar, e vocês já me ouviram falar, logicamente, sobre essa questão do sistema límbico e ligado à questão endócrino e cardiovascular. Então, assim, uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam é que a gente tem neurônios, a gente sente, né? Então, essa sensibilidade está no corpo Caiu o todo. Instagram, Ari. Caiu? Acho que você esbarrou sem querer. Não mexi em Não? nada. Que aqui está assim, agradecemos a sua participação. Você Eu participou do vídeo. acho que você que saiu, Rê. Ah, foi? A gente continua. Talvez tenha conectado Então tá bom. de Então deve ser a novo. conexão da internet. O bom de fazer ao vivo é isso. A gente está lá, para mim está rodando. Agora só está eu e o Tuti lá. Ah, então tá bom. Antes Então, assim. mas assim, voltando a essa questão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica com a ideia assim do cérebro, cérebro, cérebro. E assim, poxa, a quantidade de neurônios que tem no aparelho digestivo, quantidade de neurônios que tem no coração, né? Então, assim, você tem uma concentração de neurônios no corpo como um todo gigante. E outra questão, e aí pensando no sistema límbico novamente, ele é responsável pelas emoções, né? Ele é, digamos assim, é um sistema, né? Por isso que fala um sistema, mas na verdade é uma grande área no meio do cérebro que tem várias partes, particularmente você tem lá a amígdala, né? Você tem algumas pequenas partes que são minúsculas, mas que são muito importantes, por exemplo, para o sistema imunológico. Então, eu gosto de pensar sempre, e às vezes as pessoas falam, né, muito no cérebro, enfatizo muito o cérebro, mas é muito assim, o que você come, o que você se alimenta, você está contribuindo para a construção das sinapses, que vão do aparelho digestivo, passam pelo coração e vão para o cérebro. E isso muitas vezes as pessoas esquecem. Então, assim, se você tiver uma alimentação cheia de gordura, cheia de carboidratos, tal, com excesso de açúcares, por exemplo, e aí você também tiver uma dificuldade de respiração por causa do sedentarismo, muito provavelmente você vai ter uma imunidade muito baixa. Hoje a gente está vendo aí um pós-Covid, né? Quer dizer, isso já está bem desenvolvido, embora a gente esteja, digamos assim, não dá para chamar de pós-Covid, mas nesse conhecimento já dá para pensar que hoje a gente fala assim, quem que teve mais casos agressivos, por exemplo, da doença, eram pessoas que tinham uma imunidade mais baixa. Mais baixo. E a imunidade estava relacionada a quê? A questão endócrina. Então, assim, você tem muita gordura, então quem tinha gordura localizada, né, que tinha muita gordura, tal, então aí, por exemplo, quadros crônicos por causa do diabetes, tal. Então essas pessoas foram mais afetadas, por quê? Porque elas já tinham inflamações e a gente já sabe que o vírus atua na questão vascular, principalmente na questão das tromboses, tal. Então, se você for pensar nas coagulações que o COVID proporcionou antes, durante e depois, porque teve gente que teve sequela depois, com casos de AVC e tal, que foram esses coágulos
por causa dessas inflamações, está diretamente ligado ao sistema límbico. Olha que bacana, né? Tanto que eu entrevistei no Pessoas de Valor o Léo, que ele é neuro também, ele é neurologista, mas ele tem uma empresa de exames e tal, e como uma mega imagem aqui, e ele estava fazendo recortes, né, dos cérebros das pessoas que tiveram e vendo as sequelas, um monte de gente com sequela no sistema nervoso pós-Covid. Nossa. Com problema de hipocampo, que aí atua na memória, amígdala com diminuição da imunidade, aí pessoas com problema, por exemplo, de tireoide, né, porque aí mexe o corpo todo. Então veja que quando a gente fala de neurociência, a gente fala assim, poxa, a gente conhecer um pouquinho a fisiologia, porque a neurociência é muito ligada à questão da fisiologia do cérebro, mas conhecer um pouquinho isso tudo faz assim, caramba, se eu, por exemplo, estou falando de uma doença psicossomática, ou seja, uma doença que as emoções me trouxeram, na verdade, no fundo, eu estou falando de uma doença que não é uma doença psicossomática. Eu estou falando para as pessoas o quê? Eu estou falando que as pessoas que têm um problema emocional, que estão desequilibradas, que estão cansadas com burnout e tal, essas pessoas vão ficar mais doentes porque a imunidade delas cai. Não é porque ela pensou na doença e ficou doente, porque muita gente acha a doença psicossomática faz essa ligação, vocês sabem disso, né? Sei. Eu pensei na doença, né? Napoleão Hill, eu pensei que eu vou ser doente, eu vou ser doente. E, na verdade, eu ficar pensando em doença, eu estou caindo, reduzindo a minha imunidade, e aí as doenças, principalmente relacionadas à questão endócrina, acabam vindo com um peso total. Não sei se eu enrolei bastante, Tuti. Foi ótimo, excelente. Você me aceita de novo no Instagram? Por favor, querido, vou lá. Mas é muito interessante tudo isso, né? Que ele vai trazendo o hipocampo com a memória, a amígdala com essa parte emocional, né? O cérebro é incrível, né? Eu acho incrível, incrível. Se a gente pensasse uma criança aprendendo língua portuguesa, aprendendo idiomas, tal, nas primeiras idades, e a gente soubesse, por exemplo, você sabendo, caso eu aqui com a Maria Clara, que tem 4 anos, se eu sei que uma área da linguagem ela se desenvolve, porque é como você falou, a Renise falou, né? Tá vindo de baixo para cima. Então, chega num determinado momento que tem a área de blocar, área relacionada à linguagem. Essas áreas, num determinado momento, elas se desenvolveram, acabou. Aí vão para as outras áreas. Nesse momento, é a hora que a criança, numa determinada faixa etária, e não dá para dizer de 5 a 7, porque cada criança vai ter o seu desenvolvimento, mas é a área da linguagem, o que significa que se você estimular a tua filha a fazer live, como eu estou fazendo com a Maria Clara, mas brincadeira, mas estimular a falar. A minha irmã, por exemplo, tem 3, 4 idiomas, aí vai lá a Maria, fala em alemão com a Maria Clara, fala em inglês. O que vai acontecer? Ela vai ser poliglota porque a área relacionada à linguagem foi estimulada na época certa que estava em desenvolvimento. Quando um adulto vai aprender inglês depois dos 40 anos, ou depois desses 20 e poucos anos, quando o cérebro já fechou, vamos chamar assim, embora a gente sempre tem que pensar na neuroplasticidade, pensar que esse fechar nunca vai existir, feito essa observação, mas o desenvolvimento, ou seja, o amadurecimento do encéfalo como um todo, porque aí já se construíram todos os neurônios, e aí as sinapses que vão buscar caminhos diferentes, essas pessoas vão ter uma dificuldade 100 vezes maior para aprender um idioma do que uma criança nas primeiras idades. Percebo isso. Mas mesmo assim, percebe isso. Mas tem 2 coisas aí. Uma é isso, que vamos dizer, até 7 anos, essa mente está muito aberta para os idiomas, então é interessantíssimo. Até de bebezinhos, brinquedos que já falam em inglês, né, em alemão, o que for. É perfeito. Agora, também, depois de uma certa idade, você usar essa área do cérebro, você se permitir aprender uma língua nova. Isso vai ajudar pra caramba, porque, como o Ari falou, nunca se fecha, né? Na verdade, há um amadurecimento a partir dos 20, 25 anos, mas é contínuo, né? E aí entra a questão da experiência, né, Renise? É aquela coisa, poxa, e aí eu volto lá para o pessoal da terceira idade. Se você pega uma pessoa da terceira idade que está nos ouvindo aqui, aí a pessoa chega lá e fala assim, mas pô, vocês estão falando nisso, então no meu caso, que meu cérebro já está numa fase de amadurecimento e declínio né,
de construção, porque chega um determinado momento que começa a ter um certo cansaço, diminuição de sinapses, até porque eu começo a me alimentar errado, porque eu começo a oxigenar errado, ou seja, a longevidade desse processo do cérebro vai reduzindo por causa do teu estilo de vida. Aí as pessoas estão assim, poxa, então, se eu estou na terceira idade, eu não vou aprender inglês, não vou poder fazer medicina e tudo mais. Aí É o vem para contrário, aquela né? questão, é o contrário. É o contrário. Né? E Então, hoje a gente sabe disso. Quer dizer, se você chega numa certa idade e fala, vou fazer meu cérebro virar um cérebro de criança de novo, mesmo com todas as dificuldades, porque a parte material, né, isso que tem que entender, a parte celular do cérebro, ela já está consolidada, mas a parte energética do cérebro, isso que é bacana, quando a gente volta lá para os temas que a gente já tocou, ela está em plena atividade. Ou seja, uma pessoa da terceira idade que passa pela experiência de falar, vou aprender um idioma ou vou aprender alguma coisa, parece que o cérebro começa a regenerar por causa dessas novas experiências. Ari, esse assunto me toca muito e aí não tem como eu deixar de falar. A minha mãe tem Alzheimer há uns 8 anos, mais ou menos, que a gente identificou mais. E de lá para cá eu tenho estudado muito essa questão, né? Então, isso que a gente está falando é o terceiro fator para ajudar a evitar essas questões da memória, do Alzheimer e tudo mais. Por quê? Quanto mais eu desenvolver áreas diversas do meu cérebro, então, se eu estudo uma língua, vai ser ótimo, se eu leio é outra, se eu vou fazer palavra cruzada é outra. Então, toda essa parte de atividade mental é o terceiro lugar, mais ou menos, que vai nos ajudar nesse processo. A segunda é a atividade física, porque vai oxigenar o cérebro. Então, é fundamental que você se movimente, que você não pare. Agora, a primeira dela, nesses tempos anda difícil, mas é a vida social. Então, eu consegui entender com um professor há uns 7 anos, 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu trouxe o caso da minha mãe, que ele foi explicando e foi falando, o que aconteceu no caso dela? Era uma pessoa super ativa, campeã mineira de vôlei, foi Miss, teve um escritório, comprou um escritório de contabilidade com 15 anos, trabalhou a vida toda. Aí teve um momento da vida, meu pai faleceu, vendeu o escritório, passou a perder o interesse da vida. Eu quis levá-la fazer a faculdade de terceira idade, ela não quis. Ela não fazia trabalho manual, que também é um benefício enorme, né, para o cérebro. Ela desistiu. O interesse dela era filhos e netos, mais nada. Então, quer dizer, é o perigo que acontece com as pessoas que se aposentam. Então, não deixa, se o seu pai, o seu tio, o seu marido aposentou e está aí socado dentro de casa, não permita. Porque a vida social é o fator principal para a sua saúde mental, para a sua memória, para que você fique bem, né? Isso, me desculpa, eu cortei e fui falando, não, porque perfeito. Esse assunto, às vezes, não é tão claro. Assim, o homem é um ser relacional, o homem é um ser social. E isso ele não pode deixar de ser. Né? Hoje eu voltei para uma aula presencial que eu amo, lá com a Vera Leon, e isso faz um bem danado, porque você interage com as pessoas, você está... Né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Tuti. gente, que pode, de repente, emendar aí com essa questão. É do Ednilson Bonelli, de São Paulo. Quais os benefícios ao cérebro de práticas como yoga e ou tai chi chuan, segundo a neurociência? E, de repente, a gente pode trazer a meditação aí também, não é? Sim. Quer responder, Renise? Eu respondo? Para mim, tanto faz, assim. Eu posso falar e, de repente, você completa, talvez, né? A gente vai completando. Mas assim, eu vou muito para o lado biológico, né? Assim, quando eu pego essas técnicas, porque, para mim, por exemplo, todo esse universo, né, dos conhecimentos milenares, para mim é incrível, né? A gente tem lá o Arquitetando Emoções, que a gente fala muito sobre essa questão da neurociência e os ancestrais, mas envolve a questão da troca entre oxigênio e açúcar do cérebro. Então, assim, se a gente tiver uma alimentação onde tem um excesso de glicose, portanto, de açúcares, e aí, que aí é carboidrato, um monte de coisa, e aí, por acaso, você tiver uma oxigenação baixa, você vai ter problema, por exemplo, de memória, vai ter um monte de doenças neurodegenerativas que estão relacionadas, que às vezes as pessoas falam assim, eu trabalhei numa área muito tensa, ficava muito tensa e acabei pegando uma doença
na idade avançada. Na verdade, o que aconteceu foi que, porque você tinha um estilo de vida muito tenso, vivia em burnout, cortisol, aquela coisa toda, você se alimentava muito mal e respirava muito mal. Porque, por exemplo, pode ter uma pessoa trabalhando numa área super tensa, mas se ela praticar essas técnicas que você colocou aí na sua pergunta, você pode ter certeza que a longevidade dessa pessoa, a qualidade de vida dela vai ser muito maior. Por quê? Porque essas práticas, né, não vou nem chamar de técnicas, mas essas práticas estão relacionadas ao equilíbrio entre açúcar e oxigênio. Ou seja, quanto melhor a gente conseguir um grau de oxigenação, melhor. E como a gente melhora a oxigenação no cérebro? Açúcar é dieta, mas por incrível que pareça, a gente melhora respirando mais consciente. Porque a respiração está lá no cérebro reptiliano, que a Renise falou do cérebro trino. Então, assim, eu respiro e eu não penso para respirar. Então, estou aqui falando, estou respirando. Só que quando eu tenho consciência da respiração, aí eu vou parar para respirar. Essa respiração, ela atua nas 3 áreas do cérebro. Então, eu gosto de falar, do ponto de vista de neurociência, embora seja absurdo falar isso, quem é neuro fala que absurdo você está falando, mas, na verdade, é só para ilustrar, que é o seguinte, existe a respiração de sobrevivência, que é do cérebro reptiliano, e a respiração da yoga, da meditação, que atua em todas as áreas do cérebro. É como se eu estivesse levando oxigênio para cada neurônio do meu cérebro, e aí, com isso, como o neurônio precisa de oxigênio e precisa de açúcar para fazer sinapse, eu tenho um cérebro mais saudável. Eu não sei se eu respondi, agora a Renise vai falar de uma forma mais didática para vocês eu vou entenderem. falar, como eu tenho filhos, e eles assistem as minhas lives, então eu vou falar para que até eles entendam também. A explicação do Ari é sempre perfeita. Agora, vindo para essa questão da respiração, se eu faço essa respiração rápida, curta, que a gente fala, né, aquela respiração de cachorrinho, que só serve numa hora de um aperto, a mulher na hora do parto, né? Se eu uso muito essa respiração ofegante, porque eu estou tenso e tal, eu estou liberando mais o cortisol, eu estou ficando mais estressada. Aí eu tenho uma respiração que vem aqui um pouco mais abaixo, né? Respiração normal, que você respira o dia todo, que vai ali tudo. Você tem a diafragmática, você vai usar para cantar, e o Ari está se referindo a uma respiração profunda, né? Quando ele faz a meditação, a gente tem que o quê? Estufar mesmo a barriga para você sentir que o ar entrou profundamente em você, e isso é que vai oxigenar o cérebro, isso é que vai acalmar, e é isso que a meditação traz, que a oração traz, né? Que a yoga traz. É a gente ter a consciência da nossa respiração e do nosso corpo, né? E aí eu queria dar uma puxadinha só para nesse assunto, assim, o nosso cérebro, ele não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo bem feito, né? Então é aquela questão da gente simplificar as ideias, né? Evitar distração, fazer uma coisa de cada vez, estar presente. Estamos aqui nessa live, né? Então mergulhe, faça perguntas, escreva, traga para a gente, esteja inteiramente. Está em casa, terminou a live, está com seu filho, curta seu filho e esquece o resto. Está no trabalho, mergulha no trabalho, né? Então, assim, porque essas distrações da gente estar no trabalho pensando em casa, está em casa pensando no estudo, isso aí, essa distração, assim, sobrecarrega a córtex pré-frontal. E aí vai comprometer a decisão, vai dificultar, às vezes, até o seu controle de impulso. Muito. Né? Então, agrupa as suas ideias em partes, né? Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou intenso, né? E não seja multitarefa. Tem um ou outro momento que o teu trabalho vai pedir, você vai fazer, mas uma pergunta para quem está nos ouvindo: como que você organiza o seu tempo? Organiza as suas atividades? E como que você recarrega essas baterias? Ari, olha só, hein? eu não saberia responder isso, hein? Vocês falaram em bilhões de neurônios e trilhões de sinapses e um equipamento... 86 bilhões. 86, comprovado. E um equipamento tão maravilhoso, né, desenvolvido em milhões de anos
No entanto, às vezes, ele nos prega peças, né? O cérebro ele se desenvolveu para resolver problemas no menor tempo, com o menor custo energético possível. E isso nos manteve vivos, muitas vezes nos salvou. É uma questão de evolução mesmo, de competência evolutiva. No entanto, hoje, às vezes, a gente usa isso, talvez pelo nosso estilo de vida, não sei, de uma maneira desregrada, a gente cai em situações de pânico, ou a gente usa essa, digamos, habilidade do cérebro de já ir completando, né? Você começa a fazer um desenho, o seu cérebro já completa, que ele vai ser uma flor ou uma mão, mas ao mesmo tempo, quando o seu amigo está te contando um problema, você também já quer completar o que ele vai falar, ou já faz inferências, aí você usa seus vieses, né, que são, na verdade, preconceitos. O que a gente poderia falar sobre isso para o público, assim, para a gente não cair... tem até um livro que eu acho que eu tenho aqui, Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, que fala de como o cérebro às vezes pode te enganar. O que a gente podia falar sobre isso? Eu levaria para o lado de estímulos, né? Porque, assim, como eu falei, né? A gente aprende por experiências e aí é muito bacana de pensar que, por exemplo, eu não preciso queimar a mão para saber que se colocar a mão no fogo queima, porque alguém já colocou a mão no fogo e queimou. Então, a possibilidade de aprender com as experiências dos outros é muito importante. E aí tem uma área no cérebro que é relacionada à empatia. Até quando a gente fala lá das forças de caráter, na psicologia positiva, tem um momento que você tem que, assim, poxa, o que é a humanidade? Eu me importar também com a dor do outro. Eu, por exemplo, talvez nunca sinta aquela dor, mas eu preciso entender a dor do outro, dar um significado para a dor que aquela pessoa tá sentindo. Então, como a gente aprende com as experiências dos outros também, quanto mais estímulos a gente tiver de experiências, mais a gente vai ter esses aprendizados e mais vai também saturando esses processos. Então, por exemplo, eu já sei que 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí já 7, 8 você vai completar. Mas você não sabia se eu ia pular os números ou não. Mas a tua experiência já diz, depois do 7 é o 8, porque eu já tenho essa experiência. Então, quando você convive muito tempo com uma pessoa, é assim, eu já sei o que a Renise vai falar, eu já sei o que o Tuti vai falar, eu já sei o que o Ari vai falar. Mas será que você sabe? Nem sempre você sabe. Mas por que a gente faz essas conexões? Por causa da empatia. É a possibilidade de a gente já saber o que o outro vai falar por causa das experiências anteriores. A gente guarda na memória de trabalho a nossa linguagem. Então, eu vou trazer experiências da minha memória de longo prazo e que estão na memória de longo prazo porque tiveram alguma experiência emocional, tanto que na Dianética fala de enneagrama, né? Então, assim, essas memórias, essas cápsulas que estão no nosso cérebro de memórias, estão cheias de cargas emocionais. Então, quando eu vou lembrar de uma situação que a gente chama de cérebro reativo, por exemplo, você chega e fala, vou te falar uma coisa importante. Eu já falo, esse cara vai me ferrar. Esse cara vai acabar comigo. Por quê? Porque quando eu ouço isso lá numa outra experiência, o cara me prejudicou logo na sequência. Então, essa soma de experiências, mesmo experiências que você não teve, mas que você aprendeu com o outro, que é a tal da empatia, te faz reagir a determinados estímulos por causa dessas experiências. Ou seja, de um lado, o estímulo te aprendendo, né, você aprendendo com eles, fazendo com que você aprenda, mas por outro, te levando ao erro por causa desses excessos de estímulos. Por isso que quando você fala para uma criança assim, eu nunca vou me esquecer, um amigo que faz lá o Mastermind, falei para ele assim, quando você for dormir, não deixa eu carregar o telefone carregando do lado da cama. A gente dorme com o celular como se fosse um despertador. Por quê? Porque ele está interferindo nas tuas sinapses. A carga, e outro dia eu entrevistei até o Dr. Gaspar, que trabalha nessa área de reprodução humana, e ele falou, você deixar o celular no bolso, já comprovadamente vai, muitas vezes, gerar infertilidade por causa do celular. E esse celular, há 10 anos atrás, eu já falava, do lado da cama, quando começaram os primeiros aparelhos, eu falei, não pode. Por quê? Porque ele transmite ondas em frequências diferentes dos neurônios, obviamente, mas que interferem nos neurônios. Ou seja, uma pessoa que dorme com o celular do lado pode estar até no vibra, pode estar silencioso e tal, mas carrega, e todos nós fazemos isso, eu não estou falando que eu não faço, tá? Todo mundo acaba fazendo isso. Até porque, como eu falei, muitas vezes serve de despertador, mas você acaba acordando muito mais cansado e não sabe por quê, e de repente é por causa de um estímulo
que está ali do teu lado. Ou seja, quando eu estou andando no meio da rua e convivendo aqui, eu estou recebendo em torno de 22 mil estímulos por dia, o que significa que no final de um dia eu vou ter um monte de peças ou de pregas, aí como você falou, né, erradas, né, de armadilhas que a gente caiu por causa do excesso de estímulo. Então, ter uma criança na frente da televisão, celular, essa coisa toda, dá para fazer, como a Renise falou? Dá. Nós somos multitarefa. Só que esse excesso de estímulo vai fazer com que você lá na idade avançada fale assim, pô, eu não sei por que eu tenho Alzheimer. Exato. E Ari, assim, compra um despertador, né? Eu aqui em casa sou neurótica com essas coisas, eu vou no quarto dos meninos, tiro o iPad, celular, levo tudo para a sala, trago aqui para o balcão da sala. Compre um celular, um despertador e tire o celular do seu quarto. Isso aí eu também sempre falei, conversei, porque você precisa de uma boa noite de sono, né? E você precisa de uma boa noite. Cérebro realmente recupere seu cérebro, né? E vamos falar, você que trabalhou muito tempo numa mesma organização, você precisa de despertador para acordar naquela hora? Não. A maioria das pessoas não precisa. Por quê? Porque o teu relógio biológico também é um condicionamento, então você tem a biologia do teu organismo, e o cérebro tem isso também, a questão da luz, tal, por isso que é importante também a claridade, né? Dormir com a claridade é extremamente ruim para o cérebro, mas de qualquer forma, a gente muitas vezes coloca despertador e acorda 3, 4 vezes à noite falando, ai meu Deus, o despertador não despertou. Porque na prática o despertador só vai deixar você mais estressado, mais antenado. Mesmo no modo avião é ruim? Oi? Sim, mesmo desligado. Porque ele tem uma radiação. Ele tem uma radiação. Né? Diz então, que o da Apple, então, atrai pra caramba, então tem que tirar. Eu quero aproveitar essa pergunta do Tuti e ir para um outro lado também. Por favor. O cérebro, ele vai demandar... E só falando aqui, só colocar, tem um monte de gente assistindo a gente no YouTube aqui, mas também tem uma galerinha ali assistindo a gente no Instagram. Se você que estiver no Instagram preferir migrar lá para o YouTube, fica à vontade, ou vice-versa. A gente está transmitindo simultaneamente só e por uma questão tem outra pergunta aqui no YouTube, de experiência. Tá? Vamos lá. Eu só queria completar esse assunto que o Tuti trouxe, assim, o cérebro humano, ele demanda de 20% a 25% da energia do corpo todo. Então, é muito desproporcional. Então, olha que coisa interessante. Por causa desse alto custo energético do cérebro, né, vai mais energia para o cérebro do que vai para o resto do corpo, o que acontece? O nosso cérebro ele é anticriativo. Então, a gente precisa lutar contra ele. Ele quer sempre nos jogar na zona de conforto, na zona de economia, para a gente o quê? Ele não quer que a gente seja criativo. O cérebro prefere que você faça todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Olha que interessante. Gasta menos energia, né? Gasta menos energia. Então, conforto, na época lá das cavernas, da sobrevivência, tudo bem. Você acabava, aquilo veio desenvolvendo. Mas é por isso que, para você fazer o diferente, para você sair da mesmimice, parar de procrastinar, você tem que lutar. É uma luta a criatividade. Então, assim, acho que a nossa live sempre vai para um lado prático, e aí eu quero trazer algumas questões e vou pedir os meninos para completarem. O que você pode fazer? É uma pergunta, né? O que você pode fazer para ser mais criativo, para sair da zona de conforto? Então, eu vou começar falando algumas coisas e vocês completem. Então, assim, fazer a mesma coisa, você já ouviu isso algumas vezes, mas fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, muda o seu caminho, muda o seu trajeto. Um dia sobe de elevador, outro dia sobe de escada, um dia vai de Uber, outro dia vai de carro, outro dia vai a pé, né? Então, assim, isso vai estimular o cérebro a fazer novas conexões, né? Para a gente parar de fazer do mesmo jeito, né? E uma segunda é viver entre a zona de conforto e a zona que você não conhece. Tem um meinho ali, né, que você vai buscando, porque é ali que a mágica vai acontecer. É quando você se permitir abrir a gaiola e voar para o desconhecido. Dá um medinho, né? Eu não sei como é que é aquilo, eu não sei como é que vai ser. Mas ouse estar fora da caixa, ou tenha ousadia para a sua loucura, para abrir a mente. Por que não? O que mais, gente, que a gente pode fazer para sair da zona de conforto? Criatividade, eu vou deixar o Tuti aqui falando 1h30, tranquilo, né? Imagina.
Olha, a gente tem falado muito sobre isso quando a gente estimula, por exemplo, a autenticidade, né? Muitas vezes a gente quer ser criativo sendo outra pessoa, e, no entanto, a gente, se conseguíssemos explorar as nossas fontes internas, as nossas forças pessoais, colocando elas a serviço de alguma coisa que nos apaixonasse, essa criatividade viria muito mais naturalmente, porque é em algo que você tem paixão de fazer, que você gosta de fazer. Tem até uma pergunta aqui do Vinícius, eu acho que é o Vinícius lá de Goiânia, meu amigo, Vinícius Floriano. É isso mesmo. Entre o propósito e a ação, por que nem sempre mergulhamos com confiança, segurança e plenitude nas experiências desse processo, facilitando a nós mesmos? É uma pergunta muito profunda, né? Dá para fazer 3 lives aqui. Mas, assim, já que nós estamos nesse caminho da autenticidade, da criatividade, da presença plena, eu arrisco dizer que muitas vezes justamente o medo do mergulho, né? Porque isso que a Renise falou, o cérebro, ele quer economizar energia e tempo, e embora ele seja atraído por novidades, né? O cérebro é atraído por novidades, tanto que as coisinhas coloridas, desde quando a gente ainda era animalzinho, lá no processo evolutivo, já nos atraiu. Mas ele não gosta de mudança, exige esforço essa mudança. Então, quando você tem um propósito, entre o propósito, que é muito bonito, a gente coloca no papel, faz planos, mas a ação, aí você cai no campo, que aí já, não vou nem falar de neurociência, eu vou falar de vida. Você cai no campo da vida que é cíclica, que é probabilística, não há certeza de que vai dar certo, ou seja, você sai da zona de conforto, entra na zona da turbulência, entra na zona das incertezas, mas, ao mesmo tempo, como diria Deepak Chopra, entra no campo das infinitas possibilidades que o universo traz. Só que a gente precisa se conectar com elas, a gente tem que estar com os canais da criatividade abertos, e aí sim, o tal exercício da presença plena, que é a gente tirar o nosso cérebro do modo piloto automático, é a gente de fato estar presente. E isso é um exercício prático que a gente tem que fazer sempre. Hoje eu fui caminhar com a minha esposa, a gente foi aqui, para quem é de Santos, pelo Canal 4, tem as árvores e tal. Aí você começa a ouvir bem-te-vi, começa a ouvir canarinho, começa a ouvir outros que eu não sei o nome, e você fala, nossa, nunca prestei atenção que tem tanto passarinho na cidade, né? E quantos detalhes a gente perde e que nos trariam até mais gratidão pela vida. O canto do pássaro, a internet, gente. Quem lembra quando você ia abrir você clicava na foto, ia jantar, quando voltava a foto estava acabando de carregar. E hoje a gente tem essa maravilha e a gente já colocou ali na sacola como normal, a gente não é mais grato pela vida. Então, a presença plena, tirar o cérebro do piloto automático, estar presente, nos ajuda a ter mais forças para ir na direção desse propósito, dessa vida que é incerta, que pode não dar certo, mas que cabe a nós dizer para você, Vinícius, e todos que estão aqui, bem-vindo, essa é a vida. Né? Não há certeza de que a gente vai acertar, mas há uma certeza, nós vamos sempre aprender, como disse o Ari, das experiências. Eu não sei se eu respondi, mas Eu gostaria até de ajudar também aí faça nessa, favor. completar com uma visão, porque como a gente assim faz esse recorte, né, da neurociência, eu tento sempre trazer um pouquinho mais pragmático, né, para a questão talvez biológica, mas assim, onde que está o propósito e onde que está a ação? Então, é incrível que muitas vezes a gente fica a vida inteira procrastinando e não fazendo as coisas, ou seja, não agindo, porque a gente fica tentando pensar onde está o nosso propósito e tenta buscar o nosso propósito aqui. E esse é um grande problema, assim, de pensar sobre o nosso propósito. E eu gosto de confundir muitas pessoas, e aí em treinamento faço muito isso, que exercício você faria se você fosse buscar o teu propósito no sistema límbico? Entendesse que o teu propósito está lá mergulhado no meio das tuas emoções. Aí você pararia de pensar e simplesmente sentiria o teu propósito. E isso tem um pouco a ver com a inteligência espiritual que a gente falou numa live lá atrás, que é essa questão, e aí a psicologia positiva também traz, que é a questão de você simplesmente se conectar com o todo, de você transcender.
E aí você entende que essa transcendência, a gratidão, tudo está relacionado às nossas reações emocionais, aos nossos sentimentos, e aí a gente começa a agir. Então, eu gosto sempre de pensar o seguinte: o que você está fazendo, você faz com paixão ou você faz por um resultado? E toda vez que eu vejo as pessoas em reuniões, não, porque tem meta, porque tem números, que tem isso, tem aquilo, um monte de gente vai ficar a vida inteira realizando metas e não vai viver feliz. Porque são coisas que são diferentes no cérebro. Então, assim, quando a gente começa a entender a neurociência, entender o seguinte: eu preciso encontrar o meu propósito, e aí eu vou começar a agir com propósito quando eu parar de pensar no meu propósito. Então, é um pouquinho aquela metáfora que a gente dá em treinamento, que a menininha foi no mestre e falou: mestre, onde que eu vou encontrar, né, tal coisa? No caso, ela estava querendo fugir dos medos, então onde que ela queria encontrar coragem? E o mestre falou: enquanto você estiver procurando a sua coragem, você vai viver uma vida de medos. Então veja que coragem está relacionado a medos e que está relacionado a sentimentos e não pensamentos. Então toda vez que a gente fica pensando, a gente não sente. Então é aquela coisa, né, de poxa, vamos viver uma vida com propósito? E aí então agir com propósito, para mim, é uma coisa só, porque a gente está falando de sistema límbico. Então talvez se possa confundir um pouquinho essa questão que o Vinícius trouxe, que você respondeu tão bem, para confundir um pouco, porque às vezes eu fico pensando, e eu trabalho há tanto tempo com desenvolvimento humano, eu vejo tantas pessoas que nos procuram tentando encontrar uma fórmula. E aí fórmula está aqui, ó. E na verdade a gente precisa buscar essa fórmula, vamos pensar assim no coração, vai, para ser mais romântico. Talvez a No gente coração. racionalize muito a questão do propósito, né? A gente já acabou abordando isso na primeira live, e é algo que às vezes vira até, vamos dizer, uma segunda preocupação, né? A do propósito. Quando você consegue transcender, e de fato, eu gostei dessa sua mensagem hoje, de repente sentir com o cérebro da cabeça, do intestino, do corpo inteiro, dos neurônios, ou eu diria, em outras palavras, sentir com a alma também, né? Talvez o propósito brote sem ter que ser tão racionalizado, né? Talvez. Nossa, fantástico. Adorei tudo isso aí que vocês falaram. E aí quando a gente, e aí, Reni, só para completar um pouquinho nessa questão, quando a gente encontra porque aí volta lá no início da live sobre educação. Quando a gente encontra um pai, encontra uma mãe, encontra professores que estão abertos a fazer as crianças, desde cedo, sentir o seu propósito, elas deixam de pensar na linearidade da educação, porque às vezes a gente pensa em Freinet, em Piaget, na educação construtivista ou de desmistificação do dia a dia, e que passa muito pela inteligência emocional, passa muito pela neuro, que é essa ideia de que a gente tem que parar de pensar que quando terminar o primeiro ano vai para o segundo, e depois segundo para o terceiro, porque aí a gente começa a pensar sempre nos degraus da escada, e uma coisa que parece ser um pouco dialética nesse momento, quando a gente fala de educação, da epistemologia da educação, mas assim, a gente está aprendendo, e mais do que isso, muitas vezes como professores educadores, a gente está ensinando as crianças a subir degrau por degrau para alcançar uma felicidade, um bem-estar, quando na verdade a gente poderia estar ensinando eles voarem, e aí não precisaria de escadas. Percebe? E é sobre escadas que a educação muitas vezes conservadora está tratando. E aí as competências que a gente vê lá no Harvard Business, né, Review, que é criatividade, pensamento crítico, comunicação, passam longe de escadas. Tem tudo a ver com voar com as gaivotas, tem tudo a ver com voar com os aviões. E aí, muitas vezes, os processos de educação não estão preparados para dar essa ar, né, pensar um pouco de Freinet, né, nessa ar libertário, né, que a educação tem que ser, de pensar assim, poxa, por que não fazer as crianças pensarem? Por que minha filha tem 4 anos, ela precisa ter conhecimento de uma criança de 4?
Aí, às vezes, eu vejo nos brinquedos, ela está brincando com um brinquedo de 8 anos, aí eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou pegando ela que tinha que estar no primeiro degrau, estou jogando ela lá para o quarto degrau, ou eu estou fazendo ela voar? Eu não estou passando uma preocupação de ela ter que aprender aquilo porque ela está no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. E aí, então, a gente deixa de ser professor para ser educador, para ser facilitador. Por isso que a neurociência é tão importante no nosso cotidiano, porque depois a gente vai pegar adultos que ficaram a vida inteira subindo escadas, se aposentaram achando que a escada ia levar para o céu, se aposentaram e estavam lá numa penitenciária e pensando assim, agora eu estou preso aqui na minha aposentadoria e agora só falta eu morrer. Muitas e muitas pessoas viveram esse processo de produza a vida inteira para você ser alguém. É o fulano da empresa tal, é o beltrano da empresa tal, e aí a gente tem rótulos que os nossos sobrenomes são as empresas que a gente trabalhou a vida inteira e essas pessoas não aprenderam a voar. E nós vamos falar sobre voar semana que vem, viu, poeta? Hoje o senhor está muito poético. Poeta. Pô, eu sou Inspiradíssimo neurocientista. hoje. É um neurocientista poético. Semana que vem a gente vai usar essa imagem isso, do voo poxa. muitas vezes. E o Vinícius também foi poético aqui, olha, ele agradeceu e escreveu. Então, deixar um tanto de se preocupar e ocupar-se em sintonia com o coração. Sim. Né? Sim. Muito bacana. E vocês me lembraram também essa questão da criança, de novo, né? Tem uns documentários na Netflix que eu adoro sobre os bebês, eu uso muito também. Eu cheguei a transcrever inteiro eles. E tem um que fala sobre como às vezes a gente impede a criança de ser a cientista natural que ela é ao crescer ali. Então, quando ela pega você dá a colher, ela derruba, você dá, ela derruba, e você leva para o campo da moral, está sendo mal criada, não está respeitando a minha autoridade. E ela só está fazendo uma experiência, ela está sendo uma cientista ali, né? E aquilo vai impactar, inclusive, o desenvolvimento do seu cérebro. Então, eu acho que essas matérias tinham que ser muito mais ensinadas para nós. Diz que filho não vem com manual, mas a gente poderia ter uma noção melhor, né? Para a gente fazer um trabalho mais consciente mesmo em relação aos nossos filhos, até a ponto de ser menos exigente com o racional e deixar o sentir vir mais também nessa hora, né? Algo que talvez a gente tenha até como uma inteligência espiritual, a gente nem saiba, porque a gente não dá abertura para ela. Né? E tem uma questão também, né, que conecta com tudo isso que você está falando, e aí particularmente na inteligência espiritual, que a gente já falou naquela live, sobre a questão dos paradigmas, né, dos preconceitos. Quer dizer, a gente fala espiritual, já liga com a questão de, sabe, de mediunidade, uma coisa assim que às vezes está ligado a uma doutrina, ligado a uma regra. Então, acaba fechando para a compreensão. Quer dizer, se a gente tiver uma compreensão mais macro, eu não posso me nortear, por exemplo, com uma religião e fazer com que ela me bloqueie, ou uma doutrina e ela me bloquear. Então, quando funciona, eu falo muito isso com a Érica aqui, né? Porque assim, poxa, eu sou cristão e a minha religião é super forte, mas eu não vou pregar e achar que porque eu vou pregar, eu vou convencer alguém da sua importância. Então, de repente, a escolha minha foi através da ciência. Foi através da neurociência. Agora, eu não posso desprezar a teologia, que também é uma ciência. Entende? Nem a filosofia, que também é uma ciência. Então, veja que às vezes é assim, a minha ciência e as outras não valem. E aí, então, eu ouço muito, já falei isso aqui, né, em outros encontros nossos, que muitas vezes as pessoas falam, ele é neurocientista, deve ser ateu. Né? E aí, quando a gente fala de inteligência espiritual, tem gente que fala assim, eu vou sair dessa live porque a minha religião não permite, porque eles estão falando de espiritismo. E assim, esse é o modelo da escada, que só tem um tipo de escada e só tem uns degraus, porque a gente vive querendo. E aí aquela coisa de, as pessoas querem rotular, porque o cérebro humano quer rotular o tempo inteiro para poder entender os processos. Esse é um cérebro retrógrado, um cérebro conservador. Aí vai precisar rotular. Um cérebro criativo, ao contrário, não vai querer rotular. Ele se abre. Ele vai se abrir. E meditar seria bom desde a infância? Oi?
Pergunta ao Ednilson, meditar desde a infância seria muito positivo, então? Sempre. Já há várias experiências, né, sobre isso. Sempre. Tanto a meditação quanto algumas escolas, a escola dos meus meninos faz o mindfulness, né? Porque quando você está presente, né? E aí misturando um pouco de tudo que vocês falaram, que eu acho que a gente vai falar de neurociência daqui para frente nas outras lives, porque está muito intenso, né? Então, assim, para permitir mesmo essa liberdade para a criança, para que ela seja ela mesma autenticamente, para que as coisas aconteçam, quando o Ari estava falando de propósito, né? Encontrar ali dentro, no momento que ela estiver, né? A gente só aprende fazendo, então, se permitindo fazer, errando, correndo risco, né? Sendo você mesmo, e vai para lá e vai para cá, né? Todas as descobertas do mundo elas vieram assim, dessas tentativas. Então, a gente tem que ousar, tem que realmente não colocar limites, nem para nós, nem para a nossa família, para os nossos filhos, ter todo esse cuidado do que a gente está bloqueando, como o Tuti deu o exemplo, né, da criança que joga o objeto e que é uma das fases, né, onde ela aprende muito. Eu me lembro que eu tive os filhos com quase 50 anos, né? E os meninos ficavam na cadeirinha de papá, e aí começaram a julgar as coisas, e aí, quando eu entendia que era isso, eu comecei a fazer pilates. Eu não posso limitá-los, e eu preciso embora eu sempre vim de um passado de atleta, fazia atividade física, eu tinha que aumentar a flexibilidade para acompanhar esse desenvolvimento deles. Jogou, eu abaixo, pego, entrego, né? Entro na deles. Como a gente tem que entrar na vida um do outro, permitir, né? Sem julgamento, sem o quanto que o mundo seria bom, enriquecedor e até transcendente quando a gente aceita as pessoas como elas são totalmente, dentro daquilo que elas estão vivendo naquele momento, né? Então, acho que é uma mistura disso tudo. E aí, acho que foi, não sei se foi o Edmilson que falou isso, foi, né? Que essa questão do equilíbrio da razão e da emoção, eu gosto muito de pensar, e às vezes as pessoas falam, meditar a partir de uma certa idade, ou então a criança não tem essa compreensão do conceito de mindfulness, mas assim, por incrível que pareça, tanto a yoga como a meditação requer duas coisas que são fundamentais para a construção da personalidade de uma criança depois de um adulto, que é a organização e disciplina. Às vezes você não consegue, num processo educacional de escada, né, colocar disciplina e organização. As crianças acabam não tendo disciplina nem organização porque o pai quer. Agora, se você chegar e falar assim, aí entra Gardner, múltiplas inteligências, se você chegar e falar assim, vou colocar minha filha numa aula de música, num balé, você pode ter certeza, se ela começar a fazer balé porque ela gosta de dançar, ela vai acordar na aula, ela nunca vai perder uma aula. Na aula de música, idem. Aí ela vai aprender a solfejar, e aí ela vai aprender a compreensão matemática na sua raiz. Aí ela vai aprender 2, 3 instrumentos porque ela gosta daquele instrumento. Ela não está fazendo uma aula porque alguém falou para ela que ela tem que fazer aquela aula. E aí, então, a gente tem uma expansão da mente. E aí a criatividade está diretamente ligada a essa questão da expansão da mente. E aí, então, a inteligência espiritual vem e explode mesmo, que é a questão da transcendência e tudo mais. Então, assim, hoje tem colégios falando, olha, eu vou ensinar inteligência emocional para as crianças. E, na verdade, a gente está tentando dar mais uma disciplina, mais um conteúdo para subir essa escada, e aí da meditação, da yoga e tal, quando, na verdade, no fundo, você precisa da organização e disciplina. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o cérebro ele se constrói com organização e disciplina. Não importa se vai ser mindfulness, se vai ser yoga, se vai ser capoeira, se vai ser qualquer coisa. Não importa o quê, mas precisa ser uma atividade e uma experiência prazerosa para essa criança. No momento que ela estuda numa escola, no momento que ela estuda numa organização, que ela não sente prazer de ir para a escola, ou não sente prazer de aprender alguns conteúdos, obviamente que ela não vai aprender absolutamente nada, porque, ao contrário, a experiência é negativa. E hoje eu vejo muitos alunos, eu dou aula no ensino superior, vocês sabem, muitos alunos que entram na faculdade assim, vim fazer publicidade para fugir da matemática. E são ótimos matemáticos. Não é porque a pessoa não é boa em matemática, mas ela fugiu da matemática porque ela teve
péssimos professores de matemática ou péssimas metodologias, que às vezes nem é problema só verdade. do professor, mas a metodologia. Então, veja que a gente está falando de cérebro, porque a gente está construindo um cérebro ao longo de uma jornada, e aí quando essa pessoa chega na faculdade, está cheia de frustrações, cheio de vícios, super indisciplinado, super desorganizado, e aí os pais falam, não sei o que aconteceu com meu filho. Olha, Percebe? muito bacana isso. Me fez lembrar Maria Montessori, como ela fazia as crianças chegarem numa equação complicada, brincando, e ela falava que tinha um momento do boom, né? Boom, vinha a descoberta, né? E assim na vida, quando você fala, até para nós adultos, né? A gente vai ver no nosso curso, no Empoderamento 3.0, o quanto você permitir ou favorecer que o seu colaborador coloque as suas forças de caráter, seus talentos, suas habilidades em ação na atividade que ele está desenvolvendo, quanto isso traz de interesse, engajamento, criatividade, se expande. E só para não deixar esquecer, gente, olha, a Rosângela Conte, ela contou aqui para nós, não tô fazendo, não foi trocadilho, viu, Rosângela? Rosângela Conte contou, foi sem querer. Começo Ela é da Caixa, Tuti. Ah, é? Oi, Rô. Aposentada, Cátia. Começo quarta-feira um curso de pintura em tecido. E a Renise falou em passant, como se diz na France, que o trabalho manual é importante. Fala mais sobre isso aí, gente. Eu poderia, quando a Renise falou, até acabei não completando, mas uma coisa que é importante, até teve numa pós-graduação em psicomotricidade clínica, eu dei aula de neurofisiologia, aí estava falando sobre essa questão da memória motora, né? A memória que os músculos têm, a parte motora. Então, às vezes, e aí o trabalho da fisioterapia, principalmente, né? Quem é especializado vai para essa área da fisio, entender que, por exemplo, por causa de uma lesão cerebral, às vezes você tem que reaprender determinados movimentos. E hoje a gente sabe que, por exemplo, a parte motora é fundamental para o ir e o vir do cérebro. Então, assim, às vezes acontece de uma pessoa fazer uma atividade motora, e aí não só manual, mas motora como um todo. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade física, aí eu preciso dança, por exemplo, que é mais comum nessa idade, que lesiona menos. Aí eu começo a aprender passos, e aí essa memória motora eu estou trabalhando hipocampo. Percebe? Porque a área motora, ela é fundamental para o desenvolvimento neurológico, fundamental. E aí, por isso que a criança que fica sedentária, fica o dia inteiro na frente de um videogame e tem pouca habilidade, vive tropeçando, quebrando o braço, vive lesionando na rua. Por quê? Porque ela não tem memória motora. Ela acaba não tendo o sinestésico, não foi trabalhado. Por quê? Porque é tudo só no mental. Ela ficou ali no videogame o tempo inteiro, ela tem até um certo tempo de reação, porque o videogame permite isso, então a reação dela é rápida, só que a parte motora é totalmente lesada, vamos chamar assim, né? Totalmente lenta. Então, precisa conectar o motor com o mental. Por isso que fazer atividades, palavra cruzada, qualquer atividade motora é fundamental. Duas coisinhas que você falou, essa questão, né, da atividade, e além de tudo, o trabalho manual, ele leva você muito facilmente para o flow, né? Ele faz você esquecer da vida, e você fica ali pintando. Eu amo pintura em tecido, é a que eu mais gosto. E aquilo ali você realmente consegue ter aquele tempo de você com você mesmo, aquele tempo. Isso faz muito bem, né? Isso com certeza. E você citou também a questão do dançar. A música é outro fenômeno na questão da neurociência, né? E ela está muito ligada à memória. A minha mãe, quando estava no processo de Alzheimer, minha mãe é uma pessoa que nunca cantou. Eu me lembro dos meus meninos pequenos, ela não cantava nem canção de niná. E quando ela entrou no processo de Alzheimer, eu me lembro de assim, estar no carro com ela, aí na rádio toca uma música, ela começa a cantar, moro onde não? Eu me lembro dela assim, alguns. E assim, é uma coisa que ela nunca tinha feito, e aí eu passei a gravar alguns pendrives com algumas músicas do tempo dela, porque a música ela traz memória, a memória afetiva, ela faz muito bem, né, dentro desses processos. Eu queria puxar agora. Só completar essa questão motora, até porque eu percebi que o Edmilson gosta dessa questão da meditação, tudo, talvez ele conheça, vocês certamente conhecem, né? A gente tem umas meditações, né, lá quando a gente vai
principalmente para a área do arquitetando emoções, dos conhecimentos milenares, tem as meditações do Osho, né? E aí as meditações do Osho são basicamente respiração e movimentos. Você vai repetindo o mesmo movimento, e aí chega uma hora que você entra em transe por causa da repetição motora, e aí você vai e entra em transcendência. É incrível, assim, as pessoas expandem a mente só de fazer o mesmo exercício. Chega uma hora que você vai repetindo, repetindo e respirando e repetindo, respirando e repetindo. A gente fica, às vezes, 1 hora fazendo essa meditação. É uma meditação que precisa ter movimento. Aí fica lá aquele pum, pum, né? Tem várias meditações que, se pegarem aí no Spotify, tal, meditação Osho, meditações milenares, aí vocês vão ver essas meditações, tem lá várias opções, e aí é a meditação que você vai fazendo movimento repetitivo. Por incrível que pareça, isso desenvolve o cérebro, que é uma maravilha. Muito legal. Eu queria ir para uma coisa diferente que a gente ainda não falou, mas só para, né, jogar. Hoje a live não tem fim, não é assim? A gente vai... eu falo assim, a gente fala de neurociência, a gente nem entrou ainda no sistema límbico, né? A gente por enquanto, só está falando das questões da frontal aqui, do pré-frontal. Eu queria falar um pouquinho, assim, que prática saudável, aí eu quero fazer uma brincadeira e aí vocês completam, né? Assim, falar um pouquinho de hormônio, dos neuroquímicos, assim, só um en passant, né? Que prática saudável você que está nos assistindo pode fazer para ter, assim, uma química mais saudável? Então, vamos pegar os 4 mais conhecidos, né? E pensar assim, a ocitocina, é a chamada molécula do amor. Então, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer para produzir mais ocitocina? Então, em tempos de pandemia, algumas coisas são difíceis, mas é abraçar, mas é também você ser generoso, meditar, orar, tudo isso vai gerar mais ocitocina. Aí, se eu pensar na segunda... Vamos lá, só completar a questão da ocitocina. Para mim, eu prefiro, né, todas essas que você falou, super, super interessante, claro, mas eu particularmente prefiro me apaixonar. Ah, sim. Quando a pessoa está apaixonada, e aí não é só apaixonada, assim, estou apaixonado pela Érica, né, pela minha esposa. Não, é apaixonado em tudo. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada pela vida dela, ela está em flow. Em geral, porque a gente fala muito de sistema, eu sei que você vai falar também da questão da dopamina, sistema dopamina, mas quando a gente está em flow, a gente está numa produção lá em cima de todos eles. Então, assim, não é só dopamina, né? Então, a ocitocina é estar apaixonado pela vida. E, ao contrário, quando a pessoa está em depressão, aí, né, a ocitocina, o cara não consegue se apaixonar nem pela pessoa mais maravilhosa do mundo lá na frente, porque só vai encontrar defeitos, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue estar apaixonado pela nossa vida, porque, como tu te falou, a gente é autêntico, a gente se permite, né? A ocitocina, ela vai liberar outros neurotransmissores, né? Aí a dopamina, né? Que está muito ligada, é a chamada molécula da felicidade, é muito ligada à questão da recompensa. Tem uma explicação aí mais complexa, fica para um outro momento. Mas o que fazer? Eu estou querendo trazer para isso. O que eu faço, né? E aí vocês completam para ter mais dopamina. Então, aí tem muito a ver com o coach, né? Você cria o seu objetivo, você dorme bem, né? Para você regenerar, recompor, você aprende a comemorar as pequenas coisas que você conquistou hoje, celebrar mesmo a conquista diária, né? O que mais? Então, tem um lado negativo, quando a gente fala de sistema dopamínico, e aí até da ocitocina também um pouquinho, mas entra a questão dos açúcares, né? Por isso que muitas vezes as pessoas no sistema de recompensa, muitas vezes, por exemplo, eu estou triste, aí que eu vou fazer? Eu vou comer um chocolate, né? Aí eu vou comer bastante açúcar, tá? Então é muito comum, por exemplo, a gente até brinca lá na graduação, às vezes eu brinco com a meninada mais nova, que assim, a menina está namorando, aí termina o namoro, vai lá e come um pote de 2 litros daqueles sorvetes de massa, tal, porque aquilo lá é açúcar e o metabolismo daquilo é muito rápido, né, por causa da gordura, tal. Então, assim, claro que também os alimentos acabam validando isso, mas particularmente eu gosto muito, e aí a gente tem aí personal assistindo, tá, tem umas pessoas da área de educação física que estão vendo esse vídeo, é muito importante exercício físico, porque a atividade física produz endorfinas, e aí quando trabalha
endorfinas da atividade física ligados à questão de hormônios, né, que é endócrino, e aí eu gosto muito dessa relação, aí você tem uma pessoa que realmente fala assim, não, essa pessoa está produzindo de forma saudável o que precisa produzir. Porque existem formas químicas, como você falou, de sabotar isso. Por exemplo, Sim. existem medicamentos que vão trabalhar essa compensação quando você tem um déficit disso biológico. Então, por exemplo, eu preciso de potássio, cálcio e tal, não tem, eu vou fazer uma compensação medicamentosa para poder chegar nisso e a pessoa poder voltar, por exemplo, a produzir dopamina. Isso normalmente é quadro psiquiátrico e aí a pessoa já está com acompanhamento medicamentoso. No geral, produzir atividade física ajuda muito, por quê? Porque além de melhorar a oxigenação, tem uma parte muscular que ajuda na produção desses hormônios. Então, a dopamina, às vezes, até vicia e a pessoa começa a praticar atividade física, principalmente musculação, e sente cada vez mais, né, com vontade de produzir, mais necessidade disso, porque vem aquela sensação da recompensa. Então, não é a medalha da Olimpíada, mas é a medalha da produção dessas endorfinas que geram prazer, porque dá uma sensação de prazer como se estivesse tendo uma relação sexual mesmo. A endorfina, ela traz essa sensação de euforia, né? E aí tem aquele outro aspecto que ela também reduz dor. Então, é isso que a gente vem falando a live toda. Praticar o quê? Aquilo que está te deixando feliz, né? Dançar, como o Ari falou, cantar, né, Tuti? A E Iracema exercício Tucci canta, a físico. Iracema As Tucci, que duas aliás estão canta muito muito bem, juntas. colocou isso daí que você falou agora, desculpe. Dançar e cantar é tudo de bom. Você terminou? Eu ia falar, eu te interrompi, né? E só a serotonina, que é para regular o que é essa excitação que às vezes a gente fica, o cérebro leva, ou então essa questão da ansiedade, e não. Então, a importância do sol, né? Que vem para. Né? A questão também da recordação de uma coisa que foi boa para você, como o Ari citou, acho que umas 2 vezes, e a questão da gratidão. Né? Eu diariamente encontrar motivos por ser grata, né? Motivos que realmente, pela vida, por estarmos aqui nesse momento com essas pessoas interagindo com a gente, fazendo perguntas, eu não estou conseguindo responder porque do jeito que eu montei aqui eu não estou vendo, estou indo por vocês, mas a gente a entrega a nossa gratidão. idade, a gente começa a falar, não, é aposentado, não sei o que, aí daqui a pouco, olha, a gente está arriscando fazer uma live no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Eu diria que para os meus alunos lá da comunicação, eles devem estar rindo, pensando, meu, esse cara é louco, né? Abrir live em 2 canais, sendo que nem um só canal a gente consegue responder direito. Estamos tentando. Mas, Rê, tudo isso que você pediu para dar sugestões, tudo isso lembra um dos aspectos que a gente mais trata no curso e nos trabalhos de mentoria e quando a gente fala em força de caráter, que é o cultivo intencional daquilo que pode te colocar em flow, ou daquilo que pode te trazer emoções positivas, como a gente viu uma parte, ainda vai ver mais contigo, né? A gente eu acho, né, eu digo assim, a gente espera muito que as coisas aconteçam. O sentimento da esperança, por exemplo, me faz tão bem. Não sei se traz dopamina, mas me faz um grande bem. A gratidão, e, no entanto, a gente fica esperando que coisas aconteçam para que eu sinta esperança, para que eu sinta gratidão. E a gente poderia cultivar, né? A gente se conhecendo bem, olha, quando eu assisto um filme com uma história com um final feliz, por exemplo, isso me traz um sentimento muito bom de esperança, me faz muito bem. Então, por que não mais vezes fazer isso? Né? Então, puxa vida, se a gente fizer tudo o que a gente está falando aqui nessa live hoje, a gente vai ficar muito empoderado mesmo, né, Ari? Porque ó, boas emoções, bons pensamentos, sair do piloto automático, cultivar bons hábitos, Teve um aí que você falou que me preocupou, deixar o celular no outro quarto, né? Eu durmo com o celular quase embaixo do travesseiro, então já vou ter que ver. Pode rever, Olha Tuti, só, porque né, muda quanta muito. coisa boa está saindo dessa noite aqui que pode nos ajudar de fato. E dançar e cantar, né, Sema? E eu ia puxar o gancho de um dos hormônios, né, de um dos neurotransmissores que a gente acabou não falando, para puxar o gancho que a gente precisa encerrar a live. 10 horas. Porque existe a questão também do sono,
né? E aí a gente está falando de melatonina, né? E aí, assim, tem que trabalhar, né, a questão do repouso do cérebro. Até eu lembro do Pierluigi, a gente deu aula juntos no Santa, né? E ele é um cara incrível, né? Falava, tem vídeos dele até hoje, ele já se foi há um tempo, mas até hoje ainda bomba, né? E ele falava, né? Eu, também muito conhecedor da neurociência, mas ele era cientista, tal. E ele falava, né? A gente aprende dormindo. Então, assim, tudo que você aprende nesse momento, as experiências todas que você tem, você precisa dormir, você tem que parar um pouco para o cérebro entrar em repouso para produzir alguns hormônios que são fundamentais para trabalhar, que é onde trabalha a memória de longo prazo, junto com a memória de trabalho para fazer essa construção. E essa construção só faz quando dorme. Por isso que não adianta você ficar estudando o dia inteiro, né, e chegar depois e falar, agora estudei, não adianta, né? Tem que estudar, aí dormir, é o processo, né? Por isso que demora alguns anos e algumas pós-graduações para a gente poder simplificar a neurociência como a gente fez nessa live aqui e as pessoas não acharem que esse campo do conhecimento é inatingível, né? Não, Um bicho de 7 ele é cabeças, como acessível, disse a Lu, né? ele é acessível. Então, vamos finalizar, né? A gente tem horário, as crianças precisam dormir, nós três. Deixar um abraço para a Lu, né, que está aí na Nos parte técnica, apoiando, nos né? apoiando, a Luciana Marczak. Verdade. E agradecer todo mundo. Olha, o pessoal do Instagram aqui, eu vi tanta gente comentando, tanta gente passou, né, pela live aqui no Instagram. A gente abriu o Instagram, acabou não dando tanta atenção, o que é um crime, né, Não, o nas Tuti redes acompanhou, sociais e tal. e a Lu também. Mas A a Lu gente estava ficou aqui. acompanhando. Né? Não, mas é que a gente ficou aqui assim, ó, não aqui, ó, tá vendo? Ó? Ficou assim. Ah, Então, a sim. gente ficou meio Eu de vou lado aqui para o posicionar para público do lá. Instagram, né? É. E aí acabou ficando, o pessoal falou assim, ele não está nem aí, eles estão conversando ali, não estão nem aí com ele. Mas o pessoal aqui do YouTube, por outro lado, participou bastante, Faz assim para eles, ó. Principalmente a família Tucci. Tucci, eu vou ter que falar uma coisa. Eu e a Renise não temos engajamento, não adianta. A gente pode ter audiência que tiver tal, mas definitivamente você tem uma persuasão melhor do que nós dois, porque você consegue trazer todos os seus amigos conhecidos para a live. Eu acho que o pessoal já não aguenta mais que é me ouvir, porque, saudades, olha, a gente não que eu tem não vejo há tanto ninguém. tempo, eles vêm na live. Tem, ó, a Priscila Leandro, que está aí, é um amor de pessoa super ativista, com causas sociais incríveis. Tem meus parentes, mas tem um monte de gente que eu também não conheço, que conheci Tem um monte hoje, de gente. né? Fiquei muito contente. O Ednilson, que já está me convidando para fazer aula de Tai Chi com ele. Então, que já está virando uma comunidade. É isso que a gente quer, né? Por isso que a gente está se reunindo toda semana. E semana que vem, vamos lembrar É isso que eu queria falar. Toda né? segunda, 8h30. E semana que vem é imperdível. Qual que é o tema, Tuti? A coragem de ser autêntico. Vamos falar sobre a metáfora do voo que o Ari citou aí, né? Da gente se permitir voar. Vamos falar sobre isso. Gente, embora os temas... né? Às vezes o Ari puxa mais para neuro, a Renise mais para o coach, eu mais para o autoconhecimento, mas na verdade em todas as lives nós vamos estar abordando sobre esses 3 aspectos sempre, e outros, né? Todos os temas, porque não, como a minha irmã escreveu aí, isso é só introdução, né? Quero mais. E sim, vai ter mais. particularmente eu não sei falar muito sobre gastronomia, né, Tuti? Aí eu acabo falando de neurociência porque é o que eu sei um pouquinho. Que isso. Então vamos encerrar, né? Obrigado a todos pela presença. Gratidão pela presença de todos. Então, lembrando, na semana que vem a gente vai ter esse tema que também é muito forte, né? Que é poderoso. E aí a gente está numa sequência de lives toda semana, segunda-feira às 20h30, cada hora num. A gente nem vai falar semana que vem no Tuti, na Renise e no Ari, porque vocês curtindo e seguindo os 3 canais, vocês sempre vão estar antenados. E aí eu peço para você que não curtiu esse vídeo ainda, dá uma curtida para ele poder atingir mais pessoas. Se você estiver no Instagram, curte lá Empoderamento Profissional 3.0 e não deixem de assistir pessoasdevalor.com.br. A entrevista que nós 3 fizemos está lá fresquinho. Essa semana passou na televisão nesse final de semana. Se você não é de Santos e não teve oportunidade, está lá no site. Vale a pena, que é um bate-papo também como esse aqui, tá bom? Gratidão, bom descanso. Vamos produzir melatonina um pouquinho, vamos produzir um monte de outros hormônios, mas principalmente vamos sonhar um pouquinho. Tá Tchau, bom? gente.